Cerca de 35 mil brasileiros têm a doença. E ela afeta geralmente mais uma que nos prefere, né? Mulheres. Entre 20 e 40 anos de idade, então numa fase muito jovem, ainda muito produtiva da mulher, né? Ao contrário do que se pensa, ela não é uma doença mental. Muita gente tem esse pensamento errado. Tampouco é uma doença contagiosa. Para falar exatamente o que é a esclerose múltipla, nós vamos buscar lá em São Paulo o neuroradiologista, Dr. Leonardo Furtado Freitas. Seja bem-vindo, doutor Leonardo. Boa tarde, Claudete. Obrigada, viu? Obrigado pela oportunidade. Fez boa viagem? Já conhecia a Aparecida, Graças não? a Deus. Já, mas faz tempo que eu não vim aqui. Ah, então tem que ir lá na Basílica. Eu sempre sugiro aos nossos convidados que peçam aos motoristas aqui para uma passadinha lá, que já é o segundo maior templo católico do mundo. É verdade. Né? Então, vem a Aparecida, não vê a Nossa Senhora, não. É pecado, não pode. É pecado, tem que dar uma chegadinha lá. Bom, eu queria que você começasse explicando, então, o que é exatamente, porque ainda há muita confusão nesse aspecto, né? Claro. A esclerose múltipla. Então, a esclerose múltipla, ela é uma doença autoimune crônica que compromete o sistema nervoso central. De maneira bem simples, como é que a gente pode passar isso para o telespectador de uma forma bem fácil? É uma doença que o nosso próprio corpo agride as células normais do corpo. Isso quer dizer o autoimune? Exato, autoimune. E compromete o sistema nervoso central. Quando a gente fala isso, a gente está querendo dizer que pode comprometer tanto o cérebro, quanto a medula espinhal, quanto os nervos ópticos. Por isso, tão frequente as queixas de perda visual. Vamos mostrar? Vamos lá. Então, fique à vontade, doutor. Nós temos vídeo aí que mostram mais, né? E falam mais a respeito da esclerose. Vamos ver. Certo. Esse é um vídeo bem curto para tentar explicar de forma simples. Então, que é um comprometimento do sistema nervoso central, tanto cérebro e medula, em que as células elas são comprometidas de forma autoimune. E, em geral, o quadro clínico dos pacientes, que é o que a gente chama de remitente recorrente, que é como se fosse uma gangorra. O paciente melhora, piora. Essa é a forma mais comum. E a outra forma, que é essa que vocês estão vendo agora, é a forma progressiva. Pode ser tanto primariamente progressiva ou secundariamente progressiva, em que, diferente da primeira, o paciente tem declínios cognitivos progressivos e somados e vai tendo uma evolução natural da doença. Certo. Tá bem? Nós temos outro vídeo aí, não temos? O exame, né? O exame que é feito. Que exame é esse, doutor? Isso. Essa é uma das ferramentas que a gente possui para clínicas de auxílio no diagnóstico. Só para deixar bem claro para o telespectador, a esclerose múltipla, o diagnóstico é clínico. Quem vai fazer o diagnóstico é o médico, em geral o neurologista. É fácil? Não, não é fácil. Tanto é que, às vezes, é difícil chegar a essa conclusão. Os sintomas eles podem ser bem inespecíficos, porque, vejam, onde está mostrando as setinhas, cada lesão pode comprometer uma região diferente do cérebro. Então, o paciente pode abrir o quadro com queixa visual, geralmente uma perda visual aguda, com dor. Pode ter dormência, perda de força nos membros. Então, não é fácil o diagnóstico, mas tem que ser suspeitado, principalmente nos grupos de risco, né? Mulheres jovens. E que exames são feitos para... Então, além das ferramentas clínicas que eu acabei de dizer, de análise clínica e exame físico, a gente tem as ferramentas que a gente chama de paraclínicas, de auxílio no diagnóstico. Tá. Tanto o líquor, que é aquela punção que a gente faz nas costas e retira o líquor para análise, e em exame de imagem. Quando a gente fala em imagem, é esse que a gente está mostrando, é a ressonância magnética. A tomografia não tem papel nesses casos, porque a sensibilidade é bem baixa, tá? Então, ali a gente colocou um exame normal para ver que não tem nenhuma lesão no parênquima, não tem nenhuma bolinha branca, né? Pode ver que está tudo lisinho o parênquima. É mesmo. E um caso de pacientes com esclerose múltipla, que essas lesões branquinhas, aqui no caso já é um estágio um pouco mais avançado, elas se confluem e compromete essa região do cérebro, principalmente mais profunda. E pode atacar em várias regiões, então? Várias regiões, cérebro, nervos ópticos e medula. Onde ela atacar, vão acontecer esses problemas. Pode vir, Exato. Então, doutor, para a gente continuar conversando. E se sabe por que aparecem mulheres nessa faixa etária, entre os 20 e 40 anos? Essa explicação de por que essa faixa etária e a idade é mais comprometida, a gente ainda não sabe ao certo. Também não sabemos ao certo o porquê surge a doença. Mas sabe-se que é um somatório de várias coisas. Por exemplo, pessoas geneticamente predispostas. Então, existe o fator hereditário? Existe o fator hereditário, mas deixar bem claro que não é só ele. Tá. Por exemplo, cerca de 12,5% das pessoas tem alguém na família com esse diagnóstico. Tá. Isso não quer dizer que você vá desenvolver. Sim. É uma somatória Mas tem uma de possibilidade conjuntos. a mais. Exato. Então, postula-se que
pode ter relação com vírus Epstein-Barr, com baixa de vitamina D, com obesidade, fumo. Em resumo, para ficar bem simples, é uma predisposição genética que, aliado a alguns gatilhos ambientais e de comportamento, a pessoa pode vir a desenvolver a doença. Nunca se falou tanto em vitamina D como nos dias de hoje. Se descobriu mais coisas a respeito dela, é isso ou não? Essa história da vitamina D ela já é um pouco antiga já em relação à esclerose múltipla, mas cientificamente não se comprova, não se comprovou isso. Sim, mas de um modo geral tem se falado cada vez mais, né? Sim, dela, sim. da importância da vitamina D. Sim. E apesar da gente viver num país tropical, num país onde a maior parte do tempo, né, é continental, o Brasil, lógico, de dimensões continentais, mas faz sol. Mas também com uso de filtro solar, imagine um país que tem falta de vitamina D, né? Exato. Em sua população, apesar de tanto sol. E nos dias de hoje, com a correria, né? Às vezes a gente não sai de casa, né? Só trabalha e fica enclausurado em algum ambiente. Verdinho então... escritório, não é? Muito legal expor isso aqui. E aí também esse problema. Então, dá para mostrar aí... ele é meio feio, mas ele quebra um galho. Dá para entender sim. Ó. Então, como eu disse, é um comprometimento do sistema nervoso central. Tá. Pode comprometer tanto o cérebro quanto... Se você consegue mostrar eu virando assim, ó, porque aí o público vê? Perfeito. Quer uma canetinha para te ajudar? Então, pode comprometer qualquer região aqui do sistema nervoso central. No caso, eu estou mostrando aqui o cérebro. Aqui vocês estão vendo os globos oculares. Então, o nervo que é responsável por essa inervação do globo chama nervo óptico, que fica atrás dele, né? Aqui a gente não está vendo, mas também pode ser comprometido. Assim como a extensão do sistema nervoso central para o neuroeixo, lá para baixo, que a gente chama de medula espinhal. São as 3 regiões comprometidas pela doença. Eu tenho um depoimento para te mostrar, e foi assim, infelizmente, que a Solange descobriu que tinha esclerose múltipla. Mas eu vou deixar que ela conte para vocês. Isso aconteceu há 2 anos. Vamos ouvir a Solange. Boa tarde, Claudete. Boa tarde para vocês que acompanham o programa Santa Receita. É uma alegria para mim participar desse programa, poder falar um pouquinho sobre algo importantíssimo, né? Nós estamos aí comemorando, né, o Dia da Consciência sobre esclerose múltipla, né? Amanhã é dia de conscientizarmos, né, de pararmos e refletirmos sobre essa doença que tem sido cada dia mais comum, principalmente entre nós mulheres, né? Eu descobri há 2 anos, pós-morte da minha irmã, Sandra, que na época tinha 44 anos, através de uma ressonância magnética, né, uma perda súbita de visão esquerda, né, perdi um pouco da visão esquerda, procurei o neuro e deu a neurite óptica, e a partir daí algumas lesões. Tive uns 2 surtos já, né, fiquei uns dias sem andar, perdi força nas pernas, fiquei internada, agora estou passando por uma fase de muitas dores, né, onde os agulhamentos pelo corpo são muito fortes, mas uma coisa é importante, não perdermos a vontade de viver, né? A vontade de sair da cama, a vontade de crescer, de sermos pessoas com qualidade de vida, isso é muito importante. É importante a conscientização também de quem convive com alguém que tem esclerose múltipla. Né? As dores, elas existem, as limitações existem, mas nós não podemos parar nas limitações e nas nossas dores. Eu trabalho, né? Eu sou jornalista, sou escritora, também sou empresária no ramo da alimentação. E para mim tem sido desafiador, mas eu nunca perco ânimo, porque eu preciso cada dia levantar e ver que eu estou viva, que eu posso andar, que eu posso caminhar. Então, o que eu desejo para você que tem um familiar com esclerose múltipla, você que é portador da esclerose múltipla, não se deixe vencer por essa doença. Mas vamos lá, vamos enfrentar, vamos lutar para que nós possamos cada dia mais termos uma qualidade de vida melhor, termos uma estrutura melhor, né? Sermos pessoas com direitos, porque nós temos os nossos direitos também. Então, meu desejo para você nessa tarde é o desejo de superação. Se superar é cada dia mais alcançar os seus objetivos, entregar nas mãos de Deus e seguir em frente, porque a vida continua. Um beijo no coração de vocês, um beijo para você, telespectador.
Um beijo para você, Claudete. Foi um prazer falar um pouquinho da minha história. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, Solange. Bom, nem precisava dizer que era escritora, jornalista, fala muitíssimo bem, é uma pessoa aberta, uma pessoa que não se deixou abater, e todo médico diz isso, né, doutor Leonardo? Eu entrevisto muito médico, não tenha um que não tenha dito que a vontade de viver do paciente é importante para qualquer tratamento, qualquer doença, qualquer cirurgia. Parabéns a Solange pelo depoimento e por expor, né, sua experiência, mas bem rico para a gente aprender e se colocar no lugar dela. Doutor Leonardo, antes de falarmos da cura, eu queria ainda saber dessas crises, né? São vários os fatores que podem desencadeá-las, né? Ou desencadeá-las. E ela falou, tem uma crise, passo bem, isso, de repente passo mal, às vezes fico com dor. Ela é muito variável, então? Muito. Do que acontece? Às vezes dói o corpo. O que dói na pessoa com esclerose? Pode ter, na verdade, são sintomas a depender da localização da doença. Então, se comprometer o nervo óptico, uma crise visual, em geral dolorosa, que pode melhorar e voltar. Ela pode deixar sequelas, pode. Nem sempre é reversível. Assim como outras queixas motoras nos membros, nos 4 membros ou de dormência. Isso é bem comum mesmo. Uma mulher com esclerose, ela não pode engravidar? Não tem nenhuma relação. Não pode? Relação. Só tem que se atentar com o seu ginecologista, a depender da medicação que estiver tomando no momento, mas não tem relação entre a doença e a gestação. Pode. Bom, agora a pergunta, né? E a cura, então, não existe? Então, é igual a gente estava falando, a cura não existe, mas isso não quer dizer que não tem tratamento, muito pelo contrário. E o depoimento da Solange foi bem rico nesse sentido. Todo tratamento em medicina, né, principalmente em doenças crônicas, o engajamento do paciente é fator primordial. Então, se o paciente não compra a ideia do médico, de como vai ser o tratamento, a medicação que tem que tomar, o que tem que ser feito extra medicação, porque não é só tomar remédio, né, mudar estilo de vida, alimentação, fisioterapia, fono, enfim. É todo mesmo, unindo muita gente. Multi e inter, né, todas agrupadas para o melhor desfecho. Então, isso é fundamental. Bem? Agora, você que está assistindo o programa, que conhece alguém que tenha, né? Informe essa pessoa. Não tem cura, mas a medicina está mais adiantada. Muito. Dá para manter essa pessoa sem desenvolver crises? Essa pergunta... Ou que elas sejam mais espaçadas? Exato. Então, essa pergunta, ela não tem uma resposta muito objetiva, porque cada pessoa tem uma evolução da doença. Vai responder de um jeito. Mas hoje em dia a gente tem vários tratamentos, tanto sintomáticos para aquela queixa específica, mas principalmente nos últimos tempos, que a gente chama de drogas modificadoras da evolução da doença, que são aquelas que realmente conseguem retardar a evolução das crises, né? Porque em pessoas muito jovens, eu fico pensando, né? Hoje se vive tanto. Exato. Né? Uma pessoa que tem por volta dos 20 anos, como vai chegar lá pelos 60, né? 70 anos. Isso. E imagina uma doença que não é incomum, é a doença neurológica crônica assim, mais comum, que afeta principalmente jovens. Imagina o impacto socioeconômico disso para o país, né? Com certeza. Então, você está de parabéns, você e a sua equipe aqui do programa, de nos dar essa liberdade de expor o tema. Pasmem, 80% dos brasileiros não conhecem a doença ou desconhecem. E com esse dia hoje, né, 30 de agosto, sendo dedicado a ela, para chamar a atenção da doença, isso vem acontecendo há quanto tempo? E melhorou? Em relação à informação? Sim, cada vez mais as pessoas nos procuram. Hoje em dia, com a globalização, com a informação todas facilmente difundidas, não é incomum, rapidamente, não é incomum que os pacientes já nos procurem com aquela suspeita ou direcionado para o diagnóstico, porque eles percebem o que sentem e já vão atrás das informações muito antes de chegar ao médico, provavelmente. E acontece alguma coisa nesse dia de luta, de informação contra a esclerose? Ou sobre? Você me perguntando algum evento específico? Isso. Tem ações Tem ações, tem vários grupos envolvidos em pacientes que têm sintomas semelhantes, para você ter uma ideia. Porque a Solange até chegou a falar disso, né, hoje. Então, eu acho que deve ter uma interação muito grande nas redes sociais, por exemplo, entre aqueles brasileiros que têm a doença. Por exemplo, no sábado último eu dei uma aula sobre o mesmo assunto e, coincidentemente, no lugar em que eu dei a aula, estava tendo um evento em que foi simulado uma casa do paciente com esclerose múltipla. Então, vários cenários clínicos reais simulando cada queixa, uma queixa motora, uma queixa visual.
para a gente poder entender melhor o que a pessoa sente e se colocar do outro lado da mesa, né? No lugar do outro, né? Exato. É tão difícil, cada vez mais difícil colocar no lugar, né? É um exercício diário. É um exercício diário e tão necessário.